I've got sunshine on a cloudy day. Oi, meus amores lindos do meu coração, tô começando mais um vídeo de resenha aqui pra esse canal. E hoje nós vamos falar sobre um livro, um clássico da literatura americana. Eu posso falar pra vocês que eu gostei demais, até porque ele me pegou muito de surpresa. Eu achava que eu não fosse gostar, tá? Sendo bem sincero com vocês, eu achava que eu não fosse gostar de Mulherzinhas, de Louisa May Alcott. Como é o último nome dela? Não sei falar. Alcott, eu acho que é assim. O que falar desse livro, meu povo? Bom, eu gravei um vlog de leitura, na verdade, o vlogão de leitura, porque o vlog ficou gigante. Eu fiquei encantada. Confesso que no começo, vocês vão estar assistindo um vlog depois desse vídeo, eu achava que eu não fosse gostar. Mas esse livro me pegou de um jeito, menina do céu. Vou falar a minha humilde opinião de tudo que eu achei. Já começo a falar que foi muito bom. No começo, eu achava que eu não fosse gostar. Pensei que eu fosse sentir sono. Eu li o e-book, né, pelo Kindle, porque eu não tenho ele físico. Eu queria até achar em inglês. Já tinha ele há um tempão no meu Kindle, né, então decidi ler no Kindle. Mas já confesso pra vocês, quando vocês assistirem o vlog, que eu já comprei o livro físico, em português, tá? Pra começo de conversa, pra quem ainda não leu esse livro, Mulherzinhas é um livro clássico, tá? Vamos falar que é um romance clássico? É um romance clássico. Ele é muito especial porque ele conta a história dessas 4 irmãs. Vamos começar por quem? Pela minha favorita, a Jo. A Jo, sendo bem sincera, ela é a estrela do rolê. Eu achei ela a estrela do rolê. Ela é meio que uma escritora, assim, ela tem uma personalidade um pouco mais rebelde, ela é bem fora da caixinha, ela é muito à frente do seu tempo, tá? Ela quebra vários padrões pra aquela época, estereótipos, enfim. A Jo, ela é sem dúvidas a minha favorita. E assim, ela meio que desafia, né, os status do século XIX, porque se vocês forem ler, vocês vão perceber um pouco do jeito dela. E eu confesso que eu me identifiquei com as 4, mesmo que a Jo é um pouco mais moleca, enfim, eu confesso que eu até me identifiquei com ela. Ela é o tipo de amiga que você quer ter sempre por perto, sem dúvida nenhuma, por isso que eu gostei muito dela. Ela me inspira a correr atrás dos meus sonhos loucos, entendeu? Então a Jo, resumindo, ela é isso. Vamos falar da Meg. A Meg, eu gostei muito dela também porque ela tem esse toque maternal. Me identifiquei, gente, eu me identifiquei com as 4. Se você tem irmã, amigas bem próximas, com certeza você vai se sentir em casa lendo esse livro, porque ele é muito facinho de entender, tá? É o tipo de história que não é difícil. A Louisa, ela escreve, ela narra, enfim, é muito gostoso porque parece que eu tô lendo a minha história com as minhas irmãs, entendeu? Teve muitos momentos que eu me identifiquei, então vamos falar sobre a Meg. A Meg, ela é a irmã mais velha, acredite se quiser, porque lendo, acho que é porque a Jo é a principal, às vezes eu tinha a impressão de que ela era a irmã mais velha, mas não. A Meg, ela é a irmã mais velha da turma. E assim, ela é a mais responsável, ela tem esse toque maternal, ela sonha até com um pouco da vida mais tradicional, né, diferente da Jo. Porque assim, ela quer casar, ela quer construir uma família, quer ter a casa dela. A Meg, ela tem um toque maternal da turma. Agora vamos pra Beth. Eu gostei muito da Beth. Me identifiquei com ela? Em alguns momentos sim, outros não. Por quê? Porque ela é um anjo. A Beth, ela é a mais tranquila do grupo. Por isso que eu não me identifiquei tanto, tá? Ela é tipo de pessoa que acalma o nosso coração. Ela é meio que a cola que une as irmãs, entendeu? Ela tem esse lado também um pouco mais artístico. Um pouco não, é esse lado artístico, né? Porque ela toca muito bem piano. Resumindo, ela meio que faz o papel de paz na trama toda. Tá. Ah, mas vale lembrar que na trama ela tem uns momentos difíceis, né? Não é, nem tudo é um mar de rosas na vida dela. Ela enfrenta os seus próprios desafios, ela tem a saúde bem frágil, né? É o que eu falei no vlog, um espirro. Ela é meio que um imã, atrai qualquer vírus, doença, ela tem a saúde bem frágil. Olha, gente, mas eu tenho tanta dó da Beth, tadinha dela. Ela enfrenta esses perrengues aí na vida, ao longo da leitura, né? Do caminho da vida dela, enfim, eu fiquei com tanta vontade de abraçar ela, guardar ela num potinho. Ela é bem especial. Agora, ops! Agora vamos falar da Amy. A Amy é a caçula, tá? Por isso que eu deixei ela por último. Eu comecei com a Jo porque ela é minha favorita, tá? Mas a Amy, ela é a caçula da turma. Ela é totalmente o oposto da Beth. Ela é cheia de personalidade. Sempre quer se destacar na sociedade, nas irmãs. E assim, ela quer ser reconhecida pra fazer a diferença, né? Porque a Amy é a Amy. E ao longo da história ela vai passar por uma jornada de amadurecimento, crescimento. E eu achei bem interessante porque eu achei ela estratégica no filme, tá? Eu assisti o filme. Uma curiosidade do livro é que ele ganhou uma adaptação, várias adaptações, né? E no filme que eu assisti foi o último, a última adaptação. O que eu percebi é que a Amy, ela é bem estratégica, até em relacionamentos. Então é isso, resumindo sobre as Irmãs March, é isso. Vamos falar mais, né? Porque tem tanta coisa pra falar desse livro, por isso que deu um vlogão. Gente, ele é clássico, mas ao mesmo tempo que esse livro é antigo, ele continua super relevante nos dias atuais, sabe? O mais legal do livro todo é a vida dessas 4 irmãs. Gente, imagina essas meninas tudo numa festa, cada uma com
sua vibe. Elas têm a personalidade bem diferente uma da outra, mas assim, juntas, ela faz a história ser única. Esse livro Mulherzinha ser indescritível. Porque é uma leitura gostosa e ela tem suas emoções. Então, essas meninas são extremamente especiais. O livro, ele conta sobre amor, amadurecimento, crescimento, aspirações pessoais, algumas aventurinhas, né? A história, ela é bem realística, porque tem toda essa realidade da família do século XIX. Eu achei diferente também, porque eu até falei isso na academia, comparar a vida dessas meninas aqui nos Estados Unidos, eu acho que era onde? Massachusetts, Boston, New Jersey, não lembro onde foi. Mas assim, comparar com o século XIX do Brasil, tem uma baita diferença, uma diferença cultural gigante. Do século XIX do Brasil, pelo que eu já li, pelo que eu estudei, me vem muito a escravidão, coisas desse tipo, sabe? E na Mulherzinhas não. Então a gente olha, tem essa diferença, entende? Por ser do século XIX, você vai ver muitas meninas trabalhando. Uma cultura bem diferente da do Brasil. Então as meninas trabalhando. A Jo, ela é a segunda mais velha, porque a primeira é a Meg. Ela é muito inspiradora, gente. Muito inspiradora. Dá vontade da gente correr atrás dos nossos sonhos. Ela deseja ser forte, ela deseja ser independente, ela corre atrás dos sonhos dela. Eu acho ela uma amiga que eu falei que dá vontade de ter por perto. Isso torna a Jo a minha favorita do quarteto. A Louisa, ela faz a gente se sentir dentro da história mesmo. Então, eu me sentia parte da família Marte. Entendeu? Eu me sentia muito parte delas. Muitas das vezes eu me pegava brigando com a Amy, falando, menina, por que você fez isso? Ou falando, Joe, corre atrás do seu sonho, não desiste não. Vai, Joe, vai fundo. Com a Meg, se decide, Meg. Vai, abre mais o seu coração. Quando o livro dá essa intenção pra gente e consegue fazer toda essa reação, eu acho que ele causa um efeito impactante, fazendo com que o livro ele se torne inesquecível, né? Pra vida de qualquer leitor. Então, eu até falei no final do vlog, quando você estiver assistindo, o livro, quando ele é bom, depois de algumas horas de encerrada a leitura, se você começar a sentir falta dos personagens, tinha virado um hábito, um estilo de vida ler toda noite, Mulherzinha. Então assim, depois que eu parei a leitura, que acabou, se encerrou, eu comecei a sentir falta. Eu falei, ué, nossa, que saudade das meninas. Sabe, o que será que elas estão fazendo? A gente começa a sair da realidade, entrar na história. Então assim, o livro, quando ele é bom, ele causa esse impacto. Então pra mim, Mulherzinhas é um livro muito bom por causa disso. Tem livros que eu leio que eu não sinto isso. Então pra mim não foi significante. E Mulherzinhas foi significante. Então eu achei interessante por causa disso. Bom, mas como que eu me senti lendo Mulherzinhas? Porque assim, todo mundo tem um sentimento quando tá lendo um livro. Seja ele romance, uma trama de suspense. Eu me senti em casa lendo ele. Foi o que eu falei pra vocês. Teve um momento aqui que aconteceu com a Jo e a Amy. O que a Amy fez, gente, foi algo que aconteceu comigo, parecido, mas não necessariamente um livro. Foi uma outra coisa que eu tinha, um apego, também era papel. E a minha irmã fez o que fez. Eu fiquei muito chateada. Eu não quero falar pra vocês o que ela fez, porque vocês vão ler se vocês tiverem interesse, né, óbvio. Mas a minha irmã fez uma coisa parecida e eu me senti a Jo. Então assim, é como se ela soubesse o que o leitor passou ou tá passando, e eu me senti em casa de alguma forma lendo esse livro. É bem interessante, sabe? Quanto a gente se sente em casa lendo um livro assim. A história é muito fácil de entender, tá? Não senti dificuldade. No começo eu achava que eu tava sentindo sono, que tava lento, que eu ia ficar empacada na leitura. Era mais questão de conhecer os personagens, aquela questão de apresentação de cada uma das meninas. Então, talvez eu não estava naquele momento, talvez eu tava um pouco ansiosa, enfim. Se um dia eu falei que eu não gostei do começo, eu me arrependo muito. É óbvio que se você tem irmãs em casa, ou até aquela amiga mais próxima, realmente você vai se identificar. A Jo, a Meg, a Amy e a Beth, elas são tão diferentes, as personalidades delas são tão diferentes, mas ao mesmo tempo é tão parecida comigo, ou talvez com você que tá assistindo esse vídeo. Porque assim, lembra que eu falei que eu me identifiquei com as quatro? Tinha momentos que eu falava, eu também sou assim. Então assim, teve aquela identificação dos personagens. Eu conseguia me identificar com as quatro. Apesar da Beth ser a santinha, a pacificadora do grupo, mesmo assim eu consegui de alguma forma me identificar com ela, me conectar, entendeu? Cada uma das meninas, elas enfrentam as suas batalhas pessoais, os seus desafios. O mais legal de tudo é que elas sempre encontram o jeito de superá-los. Juntas, elas estão sempre juntas. Elas brigam como qualquer irmã, né? Se desentendem, se amam, se abraçam como qualquer outra irmã, mas estão sempre juntas e unidas. Então, eu gostei disso, gente. Eu fiquei com saudade das minhas irmãs. O que eu posso dizer pra vocês é que é uma história sobre a força do amor, sobre a amizade, sobre esse elo familiar, né? Também tem alguns ensinamentos morais. Sério, pega um lápis, pega uma caneta, não esqueça de anotar. Tem tantas mensagens aqui que eu anotei que a gente vai levar pra vida, esses ensinamentos. Porque além de você ler, você vai mergulhar nas páginas desse livro
livro, mas ao mesmo tempo você vai aprender muito. Ele é um tipo daquele livro que vai te ensinar alguma coisa. Alguma coisa com certeza você vai aprender nesse livro. Seja como ajudar mais o próximo também, porque a Mãe das Meninas é um espelho de caridade, tá sempre disposta a ajudar os pobres, então eu gostei dessa pegada também. No final eu vou falar pra vocês o que pode ser um ponto negativo, tá? Mas na minha opinião eu gostei. No final eu vou falar o porquê. Tem toda essa ajuda comunitária entre as meninas, deixar de comer pra dar aos pobres. É encantador, sério. Uma outra coisa que eu gostei também no livro é como ele nos leva pra uma época diferente, porque ele foi escrito no século XIX, eu acho que foi em 1868, né? Então assim, ele leva, a gente viaja pra uma época bem distinta, bem diferente do que a gente tá acostumada. As pessoas viviam em uma sociedade mais simples, não é essa sociedade caótica, era muito mais tranquilo. E tem esse choque de realidade, né, que também pode ser um lado negativo pra quem não gosta de livro nesse critérios. Então assim, tem essa fuga toda do cotidiano que faz a gente sonhar, imaginar. Eu usei muito a minha imaginação, eu me via correndo nos pastos verdes, olhando aquelas mansão, aqueles bombons franceses, junto com as meninas. Então eu consegui usar a minha imaginação. É sério, esse livro tem algo especial pra mim, pra você. Tem tanta coisa que eu tenho pra falar, mas eu não quero dar spoilers, eu não quero contar a história, ter que dar spoilers do que vai acontecer, porque vocês já vão assistir o vlog de leitura e tá cheio de spoiler pra quem gosta, tá? Mas a Jo, gente, ela é uma personagem muito inspiradora. Por isso que ela é minha favorita. Ela é tão forte, ela é tão corajosa, ela é tão ela é bem independente, eu gosto disso, sabe? Porque ela tem pouca idade, ela é toda assim, tão independente, tão nova, tão corajosa, que corre atrás, que não desiste, que ela é sincera, ela é leal, ela é muito leal. E ela não se deixa definir pelos padrões da sociedade pra aquela época, porque aquela época, gente, tinha tanto tabu, tanta coisa que acontecia naquela época que as mulheres não podiam fazer, e a Jo, ela tá muito à frente do tempo, ela tá quebrando vários estereótipos pra aquela época, de uma forma positiva, sabe? Em questão de relacionamento, em questão de independência. Eu gostei muito disso, porque a Jo, ela é meio moleca, ela tem esse jeito todo dela, ela tem essa paixão pelos livros, pela literatura, e eu achei isso tão especial pra mim, então, porque eu também gosto, sabe? Então eu me identifiquei com ela de certa forma. É o que eu falei, tem mensagens morais, de valores, da importância da família, dos amigos, as meninas super se apoiam, se amam profundamente, que dá pra perceber, sabe? Apesar de ter os seus altos e baixos, suas brigas de irmãs, dá pra ver que elas estão sempre ali, grudadinhas uma na outra, se defendendo, se protegendo, se amando, sabe? É uma relação muito especial entre as irmãs. É o que eu falei. Eu sei que algumas pessoas podem não gostar disso, pode levar pro lado mais negativo, né? As críticas negativas da história. Mas eu gostei que o livro, ele aborda temas como pobrezas, algumas doenças, perdas também. Quando o livro, ele aborda esses tipos de assunto, a gente acaba refletindo sobre as nossas próprias vidas. Então, de alguma forma, nos ajuda. Eu não sei se você já viu alguma adaptação. Se você não tem interesse de ler o livro, não tem vontade, zero vontade, porque é um livro clássico, eu super entendo, mas dá uma chance pra adaptação. Tem várias adaptações. Qual é a sua favorita? Me fala. Existem várias versões, mas a minha favorita é a mais recente, com aquela atriz linda que é a Jo. Sou apaixonada, me fala qual é a sua adaptação favorita. Eu não sei qual que é o nome em português, porque eu assisti em inglês, mas em inglês é Little Woman. Então assim, eu gostei do filme, achei muito legal de assistir. Chorei, gente, eu chorei. Ai, não vou falar pra vocês o porquê que eu chorei. Mas eu já entendi tudo. Tem algumas coisas que mudam do filme pro livro, né? Por exemplo, o que eu percebi é que o olho, pelo menos a versão mais atual, o olho do Larry era azul no filme. E no livro é marrom, entendeu? Até do Sr. Brooke. Eu acho que o do Sr. Brooke é azul! Gente, como assim? É marrom no livro! Eles mudaram tudo! Eu não sei se as outras adaptações, nas versões mais antigas, né? De 1900 e bolinha, os olhos deles são castanhos ou azul, porque no livro é castanho e no filme mudou. Então eu achei diferente, mas fora isso, tudo muito legal, tudo muito interessante. A história é rica, gente, é diferente assistir o filme e ler o livro. Por isso que eu gosto muito de ler o livro, começar com o livro, porque tem muitas informações, não mostra, passa despercebido. Deveria mostrar, entendeu? Até entendo, vai. Então essa última adaptação, a versão mais atual, gente, que adaptação foi essa? Que filme, que filme. É uma das melhores adaptações que eu já vi quando se trata de livro. Ai, eu amei, vou assistir de novo porque eu amei. Quando eu falei lá no meu Instagram que eu tava lendo um livro clássico que passava durante a Guerra Civil Americana, mas mesmo que foi ambientado durante a Guerra Civil Americana, ele não é um livro sobre guerra civil, não é um livro familiar.
entendeu? O pai das meninas foram pra guerra, mas o livro, ele não foca na guerra civil. Vai muito mais além, é muito gostoso. Por isso que eu tô falando, vocês têm que dar uma chance pra esse livro. Sério, vocês não vão se arrepender. Porque assim, as histórias das meninas são como um espelho pra nossa sociedade. Reflete dilemas de alegria, de sonhos, de lutas, de doenças, de perdas, altos e baixos. Isso ressoa nos dias de hoje, então isso é o mais interessante, que o livro é lá do século XIX, mais de 100 e poucos anos atrás. E assim, ele continua muito atual. Isso é muito incrível, cara. Vocês têm noção disso? Como se a Louisa, ela tivesse capturado pedaços da essência humana e transcende as épocas. Então, 1900, 2000. Nossa, ela é muito visionária. Sem dúvidas, é praticamente um convite pra espiar pelas fechaduras da vida, da leitura, né, no caso, a vida das irmãs March. Você vai se sentir parte do círculo íntimo, porque eu me senti muito. Bom, o livro teve algumas curiosidades que eu achei interessante, né? Até dei uma pesquisada, anotei aqui no meu caderno as curiosidades que eu achei. Ele é muito famoso na literatura, gente, pelo menos aqui nos Estados Unidos. No Brasil também acho que é. Ele foi passando de geração em geração e ninguém cansou, entendeu? Ele continua super relevante, super atual. Por isso que é uma das minhas leituras favoritas pra esse começo de ano de 2024. Esse livro eu li em janeiro, terminei no começo de fevereiro. Bem no primeiro dia de fevereiro eu terminei ele, mas eu comecei ele em janeiro. Levou 3 dias pra eu ler esse livro, 3 dias ou 4 no máximo. Ele é uma obra muito famosa da literatura infantil. Vou falar infanto-juvenil, tá? Ele é lido e amado por geração em geração. As pessoas não se cansam, é menina, gostam desse livro. Essa é uma curiosidade muito relevante. E outra curiosidade muito legal que todo mundo sabe, pelo menos pra quem conhece um pouco da história de Louisa May Alcott, sabe que a inspiração, né, foi aonde? Baseada em quem? Na própria família. Foi nela. Ela é a própria Jo. Ela pegou inspirações baseadas na vida das irmãs, né, com crescimento, conhecimento. Então ela pegou referências na própria família. Então eu gostei porque foi inspirado na própria família. Teve algumas coisas adaptadas aqui e ali, mas não deixa de ser meio que uma autobiografia dela mesmo, entendeu? Então eu gostei disso. Outra curiosidade é que o livro, originalmente, ele foi publicado em 2 partes. E a segunda parte, ela foi escrita devido à demanda do público. Os leitores, eles adoraram tanto a primeira parte, que foi Mulherzinhas, que eles, literalmente, gente, eles imploraram, mandaram cartas pra ela escrever a segunda parte, que é Boas Esposas. E eu comprei esse livro e vai chegar e eu vou ler. Outra curiosidade muito legal que eu não deveria deixar passar em branco jamais é que a Jo, a personagem desse livro Mulherzinhas, ela foi uma pioneira na literatura. Como assim, Dai? Ela foi a primeira protagonista feminina a desafiar os papéis de gêneros tradicionais em busca do quê? De independência, de uma carreira. Então a Jo, ela é muito necessária. Essa curiosidade, eu falei, meu, eu preciso anotar isso, eu preciso anotar agora pra hoje. Eu não posso esquecer de falar nisso no meu canal, porque a Jo, ela é muito inspiradora. Então, assim, a Louisa, ela é muito inspiradora, porque ela é a própria Jo. Outra curiosidade muito legal é que o livro, ele foi traduzido pra muitos idiomas, gente. E o mais interessante de tudo isso, porque é muito raro, tá, isso acontecer, ele nunca saiu de circulação. Ele é um clássico atemporal que continua a atrair milhares e milhares de leitores ao redor do mundo. E quando eu tava assistindo o filme, quando você vai pesquisar a fundo, né, o editor não tava dando nada, falando, enfim, né, não tenho certeza disso, não tenho certeza daquilo. Então não deu tanta esperança pra ela, mas ela é muito convicta. Gente, o livro, ele bateu recordes, entendeu? Foi uma surpresa muito grande. O livro, ele foi literalmente uma mágica. Ele atraiu, cativou o coração de muitos leitores pra aquela época e pra época atual, né? Então é um livro muito especial. É isso que deixa a história mais interessante, porque é uma história baseada no século XIX, né? Os acontecimentos lá do século XIX. Ele continua tão relevante pros dias atuais. É isso que eu fico, uau! É incrível, incrível. Essas curiosidades, elas são muito interessantes. Tem outras curiosidades também, mas essas são as que eu achei mais incrível. Mas, gente, como sempre, nem todo livro é perfeito, né? Algumas pessoas, apesar de amarem muito a história como eu, tem algumas pessoas que apontam que não pode ser tão a cara delas assim. No caso, tem algumas coisas que eu concordo, tem outras que não. Primeiro ponto crítico, negativo, tá? Não positivo, não crítica positiva, é que algumas críticas apontam que o livro pode ser um pouco moralista. Tipo, em alguns sermões. Eu concordo e discordo em partes, tá? Tem algumas partes que eu achei que não era necessário, outras que eram super necessário, mas nem todo mundo curte essa vibe mais didática. Tem algumas partes que eu concordo e outras não. Então, assim, não sei o que falar. Eu não concordo que seja um moralismo explícito, porém, teve alguns momentos que eu achei que ficou cansativo o sermão. É sério, ler esse livro sem papel e lápis ou destacar não vai funcionar, porque tem mensagens aqui que a gente vai levar pra vida. Vai querer colocar em legenda de foto no Facebook.
ou no Instagram. Aliás, me acompanha lá no Instagram, porque eu tô sempre postando Reels. Once Upon a Day, o meu Instagram pessoal da Inica. Tem muita coisa legal vindo por aí. Teve outra coisa também que as pessoas criticaram, nem todo mundo, mas era a ausência de ação épica. Sendo bem direto com vocês, se você tá esperando uma história com grandes eventos épicos, com batalhas, com dramas e várias reviravoltas emocionantes, sério, não é esse caso aqui. Mulherzinhas não é a escolha ideal pra quem tá esperando por isso, tá? É um livro mais familiar. A história é mais sobre nuances e vida cotidiana do dia a dia de 4 irmãzinhas. Então, assim, não é. Mas eu gosto desse tipo, tá? Eu sou muito eclética com a literatura. Essa crítica eu totalmente discordo. Mas teve outra crítica que era personagens idealizadas. Teve algumas pessoas que acharam que as irmãs Marx eram muito idealizadas, gente. Parecendo personagens perfeitos demais, que não tem erro. E deixa de ser realista, mas eu não concordo, tá? Se vocês forem ler, vocês vão discordar na cara. Eu não concordo com isso. Então, pra mim, essa crítica é irrelevante. Outra crítica que eu achei super desnecessário, mas eu tinha que falar pra vocês que teve pessoas que colocaram e eu não concordo de jeito nenhum, é foco na vida doméstica. Ó, gente, eu tive que trocar a bateria da minha câmera que descarregou, mas enfim, vamos lá. Sendo bem sincera com vocês, se você não curte histórias de personagens centrado na vida doméstica e cotidiana, resumindo, nas relações familiares, Mulherzinhas pode não ser uma leitura empolgante pra você. Outra crítica também que eu vi bastante é os diálogos mais formais, mas assim, isso, cara, não tem nem o que dizer, sério. É o século XIX, você tá querendo o quê? Eu sei que tem livros que tem uma forma mais informal, mesmo sendo no século XIX, mas é muito raro isso acontecer. O diálogo em Mulherzinha, às vezes, ele tem esse ar mais formal, polido, pode sim distanciar alguns leitores que preferem um papo mais casual. Mas o livro que eu li, com a edição que eu li, eu achei super legal, super realístico. Por isso que eu me identifiquei tanto. Mas vai depender também da edição que você tá lendo. Mas pra mim isso não tira o brilho do livro de jeito nenhum, sendo bem sincera. Eu acho que cada leitura, ela é única, ela é individual. Cada crítica também é individual. Tem gente que vai concordar comigo, tem gente que não vai concordar. Tem gente que vai gostar do livro, tem gente que vai falar, não gostei, me deu super sono, não é um livro que eu indico. Gente, são gostos, entendeu? Na literatura vai ter gosto pra tudo. Tem gente que gosta de clássico, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de autoajuda, tem gente que não gosta de biografia. Então, assim, é gostos. Que pode ser um ponto negativo pra você, pra os outros é o quê? Um ponto positivo. Ai, super amei a história. Esses são os pontos negativos do livro. Agora vamos falar sobre os pontos positivos com base na minha percepção. Então, ó, a capinha do livro tá aqui, vou mostrar de novo, só pra vocês sentirem vontade de ler, sem querer insistir, tá? Mas já insistindo. Eu separei 10 razões pra vocês lerem Mulherzinhas e vamos começar com a primeira, que é a conexão imediata com as irmãs March. Foi o que eu falei, é muito rápida a conexão que você vai sentir com elas. Lá no primeiro capítulo, você já vai sentir uma baita conexão com cada uma delas. Mesmo que a Beth é a dócil da turma, enfim, mas se você já é um pouco mais tímida e bem amável, com certeza você vai super se identificar com ela. Parece literalmente que eu conheço as meninas pessoalmente. Então, esse é um ponto positivo. É uma das razões que você deve ler esse livro, porque você vai se sentir conectada de alguma forma. Elas são autênticas, elas são fáceis de desconectar. Então, eu me senti dentro da sala da irmã March, conversando com as meninas, escutando as histórias, as confissões, né, das irmãs. A conexão imediata e pessoal, ela é bem instantânea. Então, esse é o primeiro motivo que você deve ler Mulherzinhas. Segundo motivo é, sem dúvida, a aventura emocional. Pra ler esse livro, você vai ter que colocar o cinto, porque você vai entrar numa montanha-russa emocional. Tá preparado pra isso? Com esse livro, gente, eu ri em alguns momentos, tá? Me deu vontade de rir, me deu vontade de chorar em alguns momentos. Eu senti um combo, uma mistura de emoções, sabe? Foi tudo num só pacote. Então, é um segundo motivo e eu levo isso como motivo pra você ler esse livro. O terceiro motivo é que a Jo é uma revolucionária do século XIX. E isso é muito legal, porque quando se trata do século XIX, tem muitas restrições em relação à vida das mulheres. Então, lendo esse livro, ele meio que abre um portal, né, pra gente se encantar um pouco com o modo rebeldia, entre aspas, da Jo e como que ela vai de cara com tudo. Então, eu acho que esse é um motivo bem legal, porque, sem dúvida, a Jo é o tipo de amiga que você quer ter ela por perto. Ela desafia muitas normas daquela época, sabe? De uma maneira que ainda ressoa nos dias atuais. Então, eu acho que esse é um motivo bem legal de ler Mulherzinhas. Outro motivo bem interessante é que a escrita, ela flui. A Louisa May Alcott, ela sabe realmente como prender a atenção de cada leitor, porque é o que eu falei pra vocês. O livro terminou, eu me senti ainda ligada de alguma forma com a história. Essa narrativa toda, ela é muito envolvente. Ela te puxa literalmente pra dentro da história de uma forma natural. E isso é muito interessante. Outro motivo é que os temas, eles são universal. Mesmo que seja na época da Guerra Civil Americana, gente, o que vai abordar no tema da história? Amor, amizade,
questão familiar, busca de identidade, né? São tão universal que você realmente se enxerga dentro da trama. Então, isso é muito legal. Outro motivo que vai fazer você sentir interesse de ler esse livro é reflexões sobre relações. Esse livro, ele realmente faz pensar nos relacionamentos. Fazer você pensar na sua família, na sua amizade, na sua saúde, na sua busca pela conexão humana, na sua comida que você tá comendo na sua casa quentinha. Tudo vai entrar na dança, sem dúvida. Então, esse é um motivo bem legal, porque muitas vezes eu tava pensando na mulherzinha com 6 filhos, pobre, literalmente passando fome, e eu aqui na minha casa quentinha. E por ser um livro que, querendo ou não, ele se baseia em algumas atividades reais, a gente fica pensando, a gente fica refletindo. Então, esse é um motivo bem bacana pra quem gosta desse assunto. Bom, eu tô falando isso várias vezes, mas é só pra te lembrar que a Jo, gente, ela é um ícone feminino pro século XIX. Ela é a heroína da literatura pro século XIX. Ela te faz pensar e repensar nos conceitos, no que é possível, no que não é. E faz você enxergar essas convenções, entendeu? Principalmente se tratando do século XIX. Então, vale a pena ler, porque tem algumas restrições. E quando a gente lê sobre esse assunto da mulher, da vaidade, dos vestidos, da roupa, da amizade, de casamento, e ele é interessante pra quem gosta desse assunto. Eu sei que tem muitas meninas que, quando se fala de empoderamento feminino, gostam de ler o livro que se baseia nesse assunto. Vai gostar por causa da Jo, tá? Outro motivo pra você ler é a complexidade da história. A trama, ela não é superficial, gente. Ela explora desde questões de igualdade até a busca individual. Então dá uma profundidade única na história. Eu acho isso muito legal também. E o penúltimo motivo pra você ler esse livro, eu até coloquei assim, ó, lições de vidas embutidas. Por quê? Porque Mulherzinhas vai além de uma simples história, entendeu? Da literatura. Mulherzinhas é lições de valores sobre a nossa vida, escolhas e amadurecimentos que ficam mesmo depois de você fechar o seu livro. Terminei o último capítulo. Então, vai ficar com você, sabe? É o que eu falei, gente. Eu me senti conectada mesmo depois de terminar. Fiquei pensando. E aí que você percebe que o livro é bom mesmo. O último motivo que vai te deixar com vontade de ler esse livro é o clássico que permanece muito relevante. Foi o que eu falei lá no comecinho desse vídeo. Vou voltar a falar também, que é um motivo muito necessário. Ele é clássico por um simples motivo: a magia da narrativa. A Louisa, ela continua atraindo leitores nos dias atuais, gente. Então isso é muito bom, porque mesmo sendo épocas diferentes, o livro, ele continua super em alta. Então isso diz o quê? Muito sobre a qualidade da obra, né? Então é um motivo muito legal. Bom, eu acho que eu falei demais, mas basicamente é isso. O livro, ele realmente me fez refletir, me fez ponderar, pensar um pouquinho mais sobre o passado, o presente, sobre a minha vida, os desafios, as ambições, né? Porque como a Jo, ela corria muito atrás das vontades dela, isso meio que me fez refletir sobre as minhas próprias ambições. Então eu me senti muito contemplada com a história, e com certeza eu dou 5. É muito difícil eu dar 5 estrelas por um livro, mas pra esse, gente, se eu sentir vontade de comprar um outro, a parte 2, né, pra saber como tá as meninas, eu fiquei pensando no livro, a noite fazia parte das minhas noites, mesmo que foi um curto período, mas ele é muito necessário. Então, sem dúvidas, é a minha xícara de chá. Então é isso, gente. Se você busca mais que uma simples leitura, e sim uma experiência que te deixa marcado, né, com certeza esse livro aqui, ele é a escolha perfeita pra você. É um tipo de leitura que vai mexer com as suas emoções, que vai te fazer pensar de alguma forma. Sem dúvida, você vai se sentir especial, porque você vai ganhar 4 amigas do século XIX, onde você vai poder entender um pouquinho de cada uma delas, se sentir conectada de alguma forma. Sem dúvida é o caminho certo. Eu costumo falar de uma forma mais poética, né, que quando o livro, ele é bom, mas bom mesmo, as páginas, ela é como se fosse uma trilha sonora que ecoa muito tempo dentro da nossa alma, sabe? Mesmo depois que você terminou o livro. Então assim, dá uma chance pra esse livro que você não vai se arrepender. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Desculpa se eu falei demais, mas eu tinha que falar sobre esse livro porque eu dei 5 estrelas pra eles. Eu fiquei surpresa quando eu anotei, né? Anotei tudo aqui e quantas estrelas eu daria pra esse livro. Mas, gente, foi tanta reflexão que eu fiz. E é isso, eu acho que o livro, ele é bom por causa disso. Tantas reflexões, a história. Teve momentos que eu chorei, principalmente quando eu descobri uma coisa muito triste. Vocês vão saber o porquê. Pra quem já leu sabe do que eu tô falando. Então isso me tocou, eu me senti muito conectada por causa disso. Até nisso a gente tem em comum, sabe? Me senti a Jo, me senti a Meg, me senti a Beth, me senti a Amy. E é isso. A Amy, ela é bem estratégica, tá? Eu falei lá no começo do vídeo, mas é isso. Diferente das irmãs. Gente, depois que eu assisti o filme, eu gostei muito da Amy. Então é isso, eu falei demais. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo pra todo mundo. Fique com Deus e tchau!